E essa campanha que nós estamos fazendo, iniciando hoje, ela tem um propósito. O propósito é de trazer ao entendimento de algo que ultimamente é muito pouco falado nas igrejas, é muito pouco pregado. É uma campanha para trazer a nós o entendimento do que é as coisas que irão por vir, porque há muitas pessoas, irmãos, que inclusive quase nem acreditam mais. Tem pessoas que questionam a volta de Jesus. Tem pessoas que questionam as profecias bíblicas. Isso é algo que vinha nos preocupando muito ao longo principalmente desse ano. E essa campanha é uma campanha que Deus já tem colocado no nosso coração desde o ano passado. Nós sempre falávamos com o pastor Carlos Alexandre que nós fazemos uma campanha que falasse sobre isso. Então eu quero que vocês abram suas Bíblias primeiramente no livro de 2 Pedro, capítulo número 1, e o verso de número 19, por favor. Livro de 2 Pedro, capítulo 1 e o verso número 19. A Jennifer vai estar bem atenta hoje ali, porque vai ser bastante ensino, viu, irmãos? Hoje nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Eu estive fazendo hoje, durante toda a tarde, um estudo de algumas partes de profecias bíblicas que já se cumpriram, para que tenham uma ideia. Há mais de 700 profecias bíblicas que já se cumpriram até a vinda de Cristo. Então nós vamos ver algumas delas bem pontificadas. Diz assim, 2 Pedro, capítulo número 1 e o verso número 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Mais uma vez vamos ler. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma breve oração. Pai, eu quero, meu Senhor, te dar graças. Podemos já, ó Deus, sentir a Tua presença, Senhor, nesse lugar. Através desses louvores serão. Eu te peço, Pai, mais uma vez, acampe anjos ao redor dessa igreja nesse momento. Repreenda, Pai, todo espírito de distração que possa, Pai, trazer alguma confusão em nossa mente, e abra nossa mente, nosso coração, para entendermos a Tua palavra, Pai. Quero te pedir também que, aonde minha voz estiver sendo alcançada, através do rádio, através da internet, que o Senhor também esteja, papai, entrando nos lares, nas casas, nos veículos, nas celas, ou aonde for, Senhor, o Teu Espírito Santo esteja, desde já, ao lado de todos. Te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Pode tomar assento, por favor. Enquanto eu estava de pé, eu sentia muito forte da parte de Deus, e eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo me conduzia e me dizia que tem pessoas que já não acreditam mais na fidelidade de Deus. O Senhor até me lembrava de uma canção que fala sobre fidelidade. Eu só quero te dizer que a palavra do Senhor, ela é fiel. E logo em seguida Kelly começou a cantar aquele hino que falava da palavra, de que Ele é fiel à sua palavra. Eu quero te dizer que se o Senhor te fez uma promessa, Ele irá cumprir mais cedo ou mais tarde. Tem as coisas que demoram, mas eu quero te dizer, não desanime. Não desanime. Resista até o fim.
porque Ele é fiel, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel. Quem é que acredita nisso? Dá um glória a Ele. Ele é fiel, em nome de Jesus. O Senhor, Ele não falha. Não falha. O inimigo, ele até pode querer frustrar os nossos sonhos, mas o Senhor, Ele sempre esteve sentado num trono. Sempre esteve sentado num trono e com as coisas muito bem determinadas desde um princípio até um fim. O Senhor, Ele tem um plano para a minha, para a sua vida. O Senhor, Ele tem um plano para todos nós, para a salvação, para as nações. Ele tem um plano. Se você imagine, assim como começa o livro de Gênesis, ele cria Adão e Eva para ter uma comunhão com eles. Então eu quero que você imagine esse homem chamado Adão e essa mulher chamada Eva, a qual eles tinham um contato todos os dias com o Senhor. Todos os dias. Você imaginou, Senhor, você chegar e ter um lugar, um ponto de encontro com Deus todos os dias? Literalmente Ele andar de você com as mãos dadas e te abraçar e te consolar e aquela paz que só vem dEle, porque realmente há uma paz no Espírito que é algo que nós não podemos dizer. E de repente o inimigo, ou coisa ruim, as situações difíceis, elas se apresentam às vezes no meio de nós. E o Senhor nos alerta e diz assim: cuidado, porque tal coisa ela pode te desviar. Tal coisa, ela te irá à morte. E assim, o Senhor, Ele tinha dito para Adão e Eva: aquela árvore, ela é um significado importante. Ela é o significado da vida. Se você desobedecer e comer daquele fruto, a morte virá sobre vocês. Você sabe o que é mais difícil do que a desobediência? É a afronta. Você sabe que o que mais entristeceu o coração de Deus não foi o fato sim da desobediência, e sim a afronta de alguém que preferiu escolher algo que era proibido do que caminhar lado a lado com Jesus. Meu Deus. Decidir por algo que leva para o mau caminho do que para aquilo que traz paz. O pior que quando há uma palavra liberada, e Deus tinha liberado uma palavra para eles dizendo: não coma daquele fruto. A afronta entristece Deus, a desobediência entristece. E sabe o que é de ser ainda mais triste? É quando aquele anjo desceu naquele dia com uma espada desembainhada, e já não era mais os braços de Deus que conduziam aquele Adão e aquela Eva, mas sim era o anjo do juízo tirando eles para fora do jardim. Eu imagino aquele anjo e quem sabe Adão e Eva implorando: me perdoa, Não, há uma sentença para a desobediência. Coloca para fora e diz que o anjo, ele fecha a porta daquele lugar de paz, daquele lugar de encontro com Deus, de um lugar de caminhar com Deus. Eu imagino, quem sabe, Adão e Eva andando e sabia de que, além disso, eles teriam que trabalhar para sobreviver. Olhando para aquela porta fechada e dizendo: aqui vocês não entram mais, e agora vocês vão ganhar o seu próprio pão. E tu, mulher, terá dores de parto, uma dor a qual você nunca sentiu. Só que no capítulo 3, no verso 15, automaticamente o Senhor já tinha um plano. Que coisa fantástica, o mesmo Deus que dá sentença, Ele tem um plano determinado de recuperação. Ali Ele já libera uma palavra profética que diz que do ventre daquela própria mulher sairia alguém que pisaria na cabeça e destruiria a serpente.
Quando nós caímos, o Senhor está num trono, olhando para baixo, dizendo: por mais que você caia, por mais que você seja destruído, eu tenho um plano lá na frente para você. Há uma palavra liberada, isso é uma profecia. É isso que Pedro disse. Ele disse que na escuridão há uma luz. Há um profeta que liberou uma palavra profética, e essa palavra, ela é luz na escuridão. E ali começa uma nova geração. Mas sabendo, e quem sabe ela olhava para o seu ventre e dizia: eu errei, mas daqui de dentro sairá algo ainda mais forte, que vai fazer a redenção do meu pecado ficar para trás. E ali já havia uma palavra profética determinando que o nosso Senhor, Ele viria como luz, como Redentor. E o plano de Deus começa. O plano de Deus sempre teve arquitetado, e isso que eu quero te dizer. O plano que Deus tem para mim e para você, ele já foi sempre determinado. O que faz ele se concluir e não se concluir não é a palavra liberada por Deus, e sim o caminho que você trilha. E o povo começa, e o Senhor disse: desse povo agora levanta um homem chamado Abraão e libera uma outra palavra para ele. Através da tua descendência, todas as nações da terra serão benditas. Mais uma profecia. E eu imagino aquele homem dizendo assim: glória a Deus. Deus tem um plano não somente na minha vida, mas na minha descendência. A decisão de um homem seguir a Deus e seguir o caminho de Deus atrás gerações por detrás. Você consegue entender? Quem sabe na tua incapacidade, às vezes quem sabe nessa deficiência que você acha que você tem, através de você, de acreditar numa palavra profética lançada para a tua vida, porque ali Deus lançava uma outra palavra profética, era uma outra profecia, dizendo: através de você, a tua descendência será as nações benditas. E é tão tremendo quando alguém que é um pai ou uma mãe diz assim: há uma semente no teu ventre, e a semente, o fruto desse ventre abençoará muitas vidas. Que orgulho, que coisa linda. E ali começa. Mas o povo, ele não... O povo às vezes ele não é... O povo não quer obediência, pastor. O povo não quer ser obediente. É mais fácil desobedecer. Se você pega a linha da história, eu fiz um estudo da linha da história. Desde que Deus deu os mandamentos para o seu povo, uma linha de obediência, uma palavra de obediência, uma linha de conduta, de caráter a ser seguido, o povo ele sempre se desviou, nunca estava contente. Uma outra afronta a Deus, porque o reinado que vinha da linhagem de Abraão e daquele povo era uma linhagem de um rei que Deus governava o seu povo através dos profetas, através de um líder. Aí de repente eles chegaram e falaram: nós não queremos mais um líder guiado pelo homem, nós queremos um rei. No livro de Deuteronômio, capítulo 17, verso 14, há uma palavra profética em que o povo de Israel iria um dia ter um rei. Depois de 1500 anos, Deus levanta o primeiro rei chamado Saul. Depois de 1500 anos que alguém tinha profetizado, uma profecia se cumpre: há um rei sobre Israel. E aí o povo depositou confiança e disse: bom, agora as coisas vão. Mas não, o povo seguia, tentava se restaurar, mas a desobediência ela continuava.
e pela desobediência daquele povo. Por exemplo, no livro de Oséias, capítulo 1, no verso 4 ao 6, Oséias libera, coloca Oséias 4, de 4 a 6, rapidinho. Oséias capítulo 1, de 4 a 6, olha só o que Oséias diz. Capítulo 1, não 4, capítulo 1, verso 4. Oséias capítulo 1, Jennifer. Isso, verso 4. E disse-lhe o Senhor: pô-lhe o nome de Israel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Pode passar, Jennifer? E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. Pode passar, Jennifer? E tornou ele a conceber e deu-lhe à luz uma filha. E Deus disse: pô-lhe o nome de Laruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. O Senhor estava indignado com o povo de Israel, e estava dizendo: haverá um dia em que minha mão vai cair por esse povo, e esse reino ele vai ser destruído, ele não vai deixar de existir. Dito e feito, 850 anos depois dessa palavra profética, em 722 a.C., houve a queda do reino de Israel. Já não existia mais Israel, o reino era dividido, existia o reino de Judá. Ainda havia alguém em Judá que obedecia à palavra do Senhor. Só que, coloca Amós capítulo 2, verso 4 e 5 também. Amós capítulo 2. 100 anos depois que Oséias profetizou para Israel, o povo de Judá também não queria nada com Deus. E Deus levanta um profeta, Amós, e diz essa palavra: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não tirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos. Antes, se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Próximo, Jennifer. 5. Por isso, porei fogo a Judá, e ela consumirá os palácios de Jerusalém. 200 anos depois, em 535 antes de Cristo, todo o povo de Judá cai baixo ao reinado da Babilônia, e Jerusalém é botada em terra. E os povos, o povo de Deus, se dispersa pela terra. Há silêncio de Deus. Deus para de falar para o seu povo. Os romanos consomem os babilônicos. O Império Romano toma todo o antigo mundo, desde a Itália, Alemanha, parte da Rússia até a Inglaterra, países da África. O governo tirano estava nas mãos e Deus se cala. O profeta tinha avisado. A palavra profética tinha sido lançada e vinham sendo se cumprindo as profecias. 400 anos depois. Mas antes disso, existia um profeta ali entre Amós, entre Obadias, entre Daniel. Coloca um pouquinho, Jennifer, Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho,
e o seu nome se chamará Emanuel. 15, Jennifer. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías, e existe, poderia colocar mais de Isaías 9, 6, 7, 11, 5, 61, 1 a 3, Jeremias 31, 15, Malaquias 5, 2. Todos falavam que o Senhor mandaria um rei da linhagem de Davi, que restauraria o trono do povo de Israel. O Senhor também agora, neste momento, usando a vida de outro profeta, diria que viria um Salvador, um homem chamado Messias, a qual se chamaria Emanuel, que significaria Deus entre nós. Ali estava uma profecia sobre a vinda de Jesus. Mais de 600 anos se passaram, e de repente lá está uma mulher, virgem, que um anjo vem e visita e diz: você dará luz, e o seu filho será o Salvador do reino de Israel. No momento mais difícil, mais conturbado, aonde que a nação já não existia mais, o povo de Israel já não existia mais, Deus manda um homem e eles dizem: este é o nosso Salvador, este é o nosso Messias. E Deus manda Jesus. Então Jesus começa a se levantar e começa a fazer sinais de milagres, e as pessoas começam a ver Deus na vida de Jesus. Então eles começam a imaginar que aquele homem que foi levantado, ele será um homem a qual irá libertar o povo de Israel, e o povo de Israel irá novamente se tornar um reino poderoso. Porque se você pega a história, Deus sempre abençoou o povo de Israel, sempre eles tiveram o Senhor como general dos generais, e a mão de ferro, a luta, a batalha. Deus fazia com que Israel era de vitória em vitória. Assim foi quando arrancou do Egito, assim foi quando derrubou Jericó, assim foi quando Deus fez conquistar a terra prometida, e outras inúmeras vitórias, assim como Davi se tornou um reino grande. Então quando eles imaginavam que através da profecia de que um homem viria da linhagem de Davi, eles disseram: pronto, é esse que não vai nos libertar de todos esses romanos, e nós novamente seremos uma nação escolhida por Deus, a qual será vitoriosa. Aí de repente vem um homem e começa a falar de um outro reino, não de um reino terreno, e começa a falar assim de um reino celestial. Então, da mesma maneira em que eles viam Deus na vida de Jesus fazendo milagres, restaurando vidas, transformando pessoas, da mesma forma eles falavam: não pode ser esse que será o nosso libertador. Você sabe que isso hoje é muito triste, porque tem pessoas que olham para Jesus como o seu Salvador, para solucionar um problema muito instantâneo, e não olham a Jesus como o Salvador e restaurador de um novo reino, um reino celestial. Porque hoje nós vivemos tanto os dias de hoje, acreditamos e olhamos tantos para as profecias, para essa vida a qual nós estamos, que nos esquecemos que a maior profecia, a maior palavra profética é que Jesus um dia virá a resgatar de volta a sua igreja. Então quando as coisas não acontecem, por nós sermos imediatistas e queremos as coisas para hoje, nós estamos deixando de acreditar e até mesmo de voltar a pregar que o nosso Senhor é um Senhor restaurador, e a palavra profética, a profecia a qual é liberada sobre nossas vidas hoje, que deveria ser tanto valorizada, é a que Ele mesmo disse nos seus evangelhos, enquanto Ele estava com os seus discípulos, relatado em 3 dos evangelhos. Ele diz assim: eu irei, vocês ficarão, mas eu irei e preparei um lugar para vocês morarem, e voltarei para buscar vocês de volta. O Senhor, Ele está preparando uma outra morada para nós. E aí as pessoas começavam a questioná-lo e perguntavam: Senhor, quando serão esses dias? Ele dizia: e haverá tantos rumores de guerra
irmão contra irmão, filho contra pai, nação contra nação. Falsos profetas se levantariam em meu nome, e quando esses dias irá haver tremores de terra, guerra por todos os lados, catástrofes naturais. E quando esse dia chegar, está perto o fim. Profecias. E quando ele está indo para os seus últimos dias, quando eles estão por lhe aprisionar, ele declara para aqueles que lhes aprisionaram aos seus romanos e dizem: vocês podem derrubar a esse templo, porque não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar, mas eu reconstruirei o templo em 3 dias. As pessoas não entendiam, da mesma maneira em que ele lançava uma palavra profética sobre Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra, que toda Jerusalém a qual eles pisavam e caminhavam, e era a grande cidade da época, não ficaria nada. Ele dizia: Jerusalém será destruída e novamente a nação de Israel se espalhará pelo mundo. E quando ele falava que reconstruiria o templo em 3 dias, ele falava da sua própria ressurreição. E eles não entendiam, porque eles tinham uma ótica terrena, igreja. E eu quero que vocês entendam que a nossa ótica tem que ser muito mais celestial do que terrena. A minha visão e a tua não pode ser imediatista. A minha e a tua visão tem que ser a visão do reino de Deus, do reino que ainda nós iremos viver. E as profecias se cumprem. Salmo 22, Gênesis 3:15, Isaías 56, Daniel 9:24, Zacarias 9:9, e assim etc. apontavam que ele iria ser crucificado e morto por nós, e que sobre ele iriam todas as nossas transgressões. Inúmeras profecias, e chega o dia e o meu e o teu Jesus foi crucificado, morre, desce à sepultura. De repente ele aparece, de volta ressuscitado entre seus discípulos, entra num cenáculo, entra e começa a liberar uma outra palavra: eis que descerá sobre vós o Santo Espírito, e vocês serão minhas testemunhas sobre toda a terra. Vão, preguem o evangelho entre todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que não saiam de Jerusalém antes que venha sobre vós o Espírito, porque irão receber poder quando venha esse Espírito sobre vós. E eles ficam, acreditam na palavra profética que Jesus tinha liberado. Mais uma profecia, Atos capítulo 2. E no primeiro diz que um vento entrou naquele lugar, e eles foram tomados pelo Santo Espírito, e eles começavam a falar em novas línguas. E enquanto eles falavam isso, diz que Jesus começou a se levantar ao céu entre umas nuvens, e entre eles estavam 2 anjos de branco, e aqueles homens atônitos olhando para o céu. E aqueles 2 varões de branco dizem: Galileus, porque olham para esse Jesus que está subindo. Esse mesmo que sobe dessa maneira descerá de volta para buscar e resgatar aqueles que estão em Cristo. Atos capítulo número 2. Uma outra palavra profética sendo liberada, de que Jesus irá voltar a buscar aqueles que estão com Ele. Jerusalém é tomada, as nações árabes acabam com o povo, e a palavra profética de Jesus é cumprida. Já nos dias de hoje, o povo de Israel, ele se divide por toda a terra. Nenhuma pedra fica sobre pedra em Jerusalém. Jerusalém foi reconstruída 3 vezes. 3 vezes. Aquela Jerusalém que nós vemos é pedra sobre pedra, assim como Jesus disse.
A porta dourada, aquela famosa porta que está fechada, ela é subterrânea, aquela já foi construída depois pelos otomanos. Jerusalém sempre foi um lugar de disputa, mas o povo de Deus, o povo de Israel, a nação judia, tinha sido espalhado por toda a terra. Mas existia uma profecia. Coloca Jeremias capítulo 3, verso de número 18, por favor, Jennifer. Jeremias capítulo 3, verso número 18. Escute, olha, escute isso. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntos de toda a terra do norte para a terra que dei em herança aos vossos pais. Jeremias estava dizendo de que esse reino de Judá e de Israel, que tinha sido espalhado por toda a terra, haveria um dia em que eles voltariam a entrar e habitar a terra que tinha sido prometida aos seus pais. O monte do templo, aonde nós vemos aquela cúpula dourada, foi o monte aonde Abraão foi sacrificar o seu filho. Foi a terra dada de herança. Lugar de disputa entre árabes e judeus até os dias de hoje. Hoje é uma terra dividida. Em 1948, a nação de Israel tem o direito de voltar para Jerusalém. Uma decisão da ONU, a Organização das Nações Unidas. 500 mil começaram a regressar. Nos dias de hoje, há mais de 3 milhões de judeus dentro de Israel. A profecia de Jeremias se cumpre. A palavra profética que Jesus disse antes de morrer se cumpre. E o que é que está faltando mais acontecer? Eu peguei uma linha histórica de profecias rápidas, algumas delas, para mostrar que desde o começo de Gênesis até a palavra profética que deu Jesus antes de sua morte, elas estão se cumprindo. Mas ainda falta acontecer uma, e a próxima que está na história e na lista profética para acontecer, qual é? O arrebatamento da igreja. Não existe outra. Primeira Coríntios, coloca a Jennifer, capítulo 15, verso 51 e 52. Irmãos, escute o que eu lhe digo. O arrebatamento da igreja é o próximo acontecimento histórico a acontecer, de uma profecia bíblica para ser cumprida. Não veremos outro. Já há guerra por todos os lados, catástrofes naturais. Vejo agora, esses dias, um vulcão que estava aí há tanto tempo que não entrava em erupção, entrou novamente. Terremotos, guerras por todos os lados, nação contra nação. Nunca se viu tanta família dividida. É irmão contra irmão, é filho contra pai, etc. Há quantos falsos profetas que se levantam e têm levado pessoas, assim como são levados animais para o matadouro. É 1 Coríntios, Jennifer. 1 Coríntios capítulo 15, não 2, verso 51 e 52. Eu acho que a Jennifer foi arrebatada. Também 15 e o verso de número 51 e 52. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora vai em 1 Tessalonicenses, Jennifer, capítulo 4, e o verso de número 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso número 14. Aqui Paulo começa a esclarecer como é que será esse arrebatamento, como é que isso irá acontecer, porque o próprio Jesus ele já falava. 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 14. O próprio Senhor ele dizia que ele virá como um ladrão durante a noite, que ele virá como um abrir e fechar de olhos. Quando a trombeta soar será assim. Conseguiu achar, Jennifer? 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso número 14. Travou? Então vamos ler. Quem acha uma Bíblia grande, por favor, porque essa minha aqui não dá não. Estou sem meu óculos. Já chegou. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Pode continuar, né? Porque o mesmo Senhor, ele descerá dos céus, com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pode passar, Jennifer. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O próximo, Jennifer. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Aqui há duas passagens que esclarecem muito bem como isso irá acontecer. Será como um abrir e fechar de olhos. Se você olha do Monte das Oliveiras, assim, aquela imagem que tem, que sempre é tirada de uma região, você vê aquele monte assim levantado, você vê que ali, em toda aquela base, é cheio de cemitério. Há o cemitério árabe, há o cemitério cristão, há o cemitério judeu. Todos estão ali enterrados. Por quê? Porque diz que ali o Senhor ele irá descer. A profecia diz que ali o Messias, ali ele seria e desceria. E interessante é que para as três maiores religiões, essas que eu disse do mundo, existe a mesma profecia, que o Redentor, que o Salvador, ele descerá no mesmo lugar para resgatar a sua igreja. E nessas três religiões, o cristianismo, e para os muçulmanos, e para os judeus, quando ele descer, os mortos ressuscitarão primeiro. Então eles enterram os seus mortos ali, porque eles acreditam que quando Jesus descer ali, as tumbas irão realmente se abrir, só que não irão se abrir somente lá em Jerusalém, mas em toda a terra. Aqueles que estão salvos em Cristo, assim como nós lemos. Você imaginou que cena? Imaginou que cena, esses túmulos se abrindo, e essas pessoas se levantando e começando a subir ao céu. E depois nós, aqueles que estivermos vivos, logo em seguida que todos os mortos começarem a subir, diz a palavra do Senhor que nós, os que estamos vivos, se estivermos esse dia, seremos arrebatados. E assim como disse o capítulo 15, nós seremos os nossos corpos transformados em corpo incorruptível. Como é que é esse corpo incorruptível, Senhor? É semelhante ao corpo do Senhor, porque Ele ressuscitou e deixou para como seja. Ou seja, se Pedro e João reconheceram ao Senhor quando estava no barco, depois de Jesus ter morto, eles estarem desconsolados, e Jesus aparece para Pedro numa praia e diz: ei Pedro, ei João, está pescando? Não peguei nada, então joga a rede. E João disse: é o Senhor. Eles reconheceram o Senhor pela voz e pela aparência. Ou seja, não será como um vulto, não será como uma nuvem. Nós teremos sim um corpo transformado. Ou seja, eu serei eu. Você, pastor Zé, será você. Pastor Carlos será você.
Só que o seu corpo já não sentirá dor. O seu corpo será incorruptível, ou seja, o pecado já não vai mais me destruir. Você consegue entender o que isso é? Já não haverá mais tristeza, não haverá dor. E se ele de repente ele apareceu assim para Madalena e disse: olha, Madalena, avisa lá os discípulos que vão à frente, que eu logo estarei em Jerusalém. Ele foi lá, falou com Pedro e de repente apareceu lá no cenáculo em Jerusalém. Entrou do nada, a porta fechada. A palavra ensina isso. Você imaginou? Imaginou que ninho? Eu estou aqui, de repente eu falo assim: oh Jesus, que saudade. O nenê vai estar em outra área lá no céu, não sei onde que ele vai estar, lá no outro canto de Jerusalém. Eu falei: eu vou lá ver o nenê agora. E aí, nenê, você lembra aquele hino que a gente louvou aquele dia lá, coisa linda? Você lembra quantas lágrimas? Valeu a pena, nenê. Será assim? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a cena onde diz a palavra que diz que todos conseguirão ver? Eu disse isso esses dias aqui na igreja. Há uma profecia que diz que quando Jesus descer naquele monte, todos os povos da terra conseguirão ouvir a trombeta e ver o que está acontecendo. Há 10 anos atrás era impossível. Há 10 não, hoje não. E eu creio que até que Jesus voltar, a internet vai estar tão avançada. O camarada vai fazer uma live na hora, Jesus descendo, e todo mundo vai estar conectado e vendo acontecer. Aqueles que não forem arrebatados, óbvio, né? Porque eu creio que o celular não vai para o céu, viu, irmãos? Vai se acostumando sem ele. Aí você imaginou a igreja, aqueles que são incrédulos, que não acreditam em profecias, que não acreditam no cumprimento da palavra, dizendo: eu fiquei. Existe uma história que eu já contei aqui na igreja uma vez, e com isso eu vou terminar, que eu acho que é fantástico, um exemplo tremendo. E na próxima quarta-feira nós iremos falar o que vai começar a acontecer depois desse momento. Que aí começa realmente que muitos não sabem, que uma grande maioria da igreja não sabe. O Apocalipse realmente começa depois do arrebatamento. Isso eu vou falar na outra quarta-feira. Mas existe uma história que é fantástica. Uma história real. Eu já contei uma vez aqui há muito tempo na igreja. Na Segunda Guerra Mundial, o exército japonês deu uma ordem a um soldado que era chamado, ele era chefe de uns soldados, e deu uma missão para ele. O seu general chegou e entregou uma carta na mão dele, a qual tinha uma missão. O nome desse soldado se chamava Hiro Onoda, se eu não estou enganado. Você pode procurar pela internet, uma história verdadeira. Inclusive ele passou seus últimos dias aqui no Brasil. O general dele entrega na mão dele uma carta, a missão que ele tinha que cumprir. A missão dele era ele com a sua equipe, foi colocada numa ilha do inimigo. Ele tinha que ficar infiltrado, assim, disfarçado, no campo do inimigo, no território do inimigo. E a missão dele era resistir e não se entregar e ver o que iria acontecer até o final. E o general deu uma ordem para ele e disse: olha, eu volto te buscar, e você não desiste, não morre, até que eu venha te buscar. A guerra acabou, e eles passaram jogando mensagens, e mensagens que vinham do céu e caíam, assim dizendo que a guerra tinha acabado. E Onoda recebia aquelas mensagens, ele via e dizia: não, isso aqui é uma mentira. E diz que ele continuou se infiltrando, se escondendo. Passaram-se mais de 15 anos. Um dia um estudante de uma faculdade do Japão estava pesquisando os pandas nessa ilha, e encontra Onoda. Onoda estava transformado.
mas ele ainda tinha o seu rifle na mão. E quando aquele jovem encontra Onodo, ele diz assim: o que está fazendo? Ele falou: não, eu estou lutando pela guerra. Não, a guerra acabou faz mais de 20 anos. Não, é mentira. Ele diz. Ele falou: rapaz, vamos embora daqui, eu vou te levar comigo. Ele falou: não, eu daqui eu não saio. Eu não saio daqui porque o meu general me deu uma ordem, ele me deu uma carta, aqui está ela, essa é a minha missão. Ele diz que ele vai vir me buscar. E aquele jovem pega e ele falou: eu não vou. Ele falou: deixa eu ver o nome desse general. Ele pega o nome do general, volta para o Japão, pesquisa se esse general ainda existia, e esse general realmente existia. Aquele jovem leva a autoridade militar do Japão a essa história, e eles realmente vão de encontro a esse general, que era o general de Onodo naquela época, e ele falou: sim, eu dei essa missão. Então eles chegam, levam esse general até onde está Onodo, e quando eles chegam a Onodo, o soldado, ele estava ainda com a mesma arma que ele tinha recebido no dia da sua missão, e com a sua missão guardada no bolso. E quando ele vê o general, ele diz assim, o general diz: agora acabou a guerra, eu vim te resgatar, eu vim te buscar, agora eu vou te levar para casa. Então ele se levanta, ele entrega a sua arma e a sua missão na mão dele, e ele vai de volta para o Japão. Eu acho isso tremendo e fantástico, porque aquele homem, ele resistiu a todos os inimigos até o último dia. Aquele homem, ele enfrentou todas as batalhas, e ele só deixou da sua missão quando o seu general, que lhe fez uma promessa, veio lhe buscar. Quando eu li essa história na internet, pastor Carlos Alexandre, achei fantástico, porque eu vi o que um crente tem que fazer. Aqui está a nossa carta, aqui está a nossa missão. Nós temos que resistir. A palavra profética é que nós resistimos ao inimigo até os últimos dias, que o nosso general um dia, ele irá vir nos buscar. E eu quero que ele te pegue, assim como pegou Onodo, com a arma na mão, com a palavra na mão, dizendo: aqui está a minha arma, e agora eu te entrego, Senhor. A minha missão está cumprida. Eu resisti, eu enfrentei o inimigo, não deixei levado por qualquer recado. Aleluia. Não se entregue, resista. Não se deixe levar por qualquer coisinha que cai do céu, qualquer panfleto que cai do céu na sua mão. Deus te deu uma carta e ela está na sua mão. Leia, há uma palavra profética liberada. Ele virá buscar aos seus fiéis. Aleluia, há uma palavra liberada para você. As profecias irão se cumprir. A próxima profecia que está para acontecer é o arrebatamento da igreja. Fique firme, não desista. Fique de mãos dadas com o Senhor, que Ele irá vir te buscar. Aleluia. Glória a Deus. Aramanahasu Rebecai. Dirivini racho remene racho que piadaço meai. Que o Jesus nos encontre com a nossa arma na mão. Que o Senhor nos encontre com a nossa missão, que é resistir aos inflamados dardos do inimigo. Revestivos de toda a armadura de Deus. Se revista de toda a armadura de Deus, diz o Senhor. Resista, diz Efésios 6. Resista até o final, calçando os seus pés a palavra do Evangelho, e nas suas mãos armado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz Efésios capítulo número 6. Seja como Onodo, resista.